Bom, para começar, quem não me conhece, eu sou a Vitória. Estou representando a escola Sebastião de Oliveira Rocha. Esse daqui é o Jean, representando o Arlindo Bittencourt. Falei certo? Essa é a Cristiane, do Jesuíno de Arruda. E hoje a gente vai falar sobre vários assuntos. E um dos assuntos é pressão, tá? Bom, o gelo é, como todo mundo sabe, água sólida. E uma das características do gelo é ter aquela estrutura ali de cima que parece um favo de mel. Bom, mas alguém sabe o que é densidade? O que é, Cris? Densidade é a razão da massa sobre o volume. A gente divide a massa sobre o volume que a matéria ocupa e com isso a gente descobre a densidade. E a pressão e a força, vocês acham que são a mesma coisa? Força é toda ação que a gente faz numa matéria. Por exemplo, de manhã, quando a gente acorda, a gente vai arrumar a cama, a gente pega lá o edredom e a gente está movendo o edredom para cobrir a cama, certo? Então aquilo é uma força que a gente está fazendo. Já a pressão... A pressão é toda a força que a gente exerce em cima de alguma matéria, né? De alguma área, né? Em alguma área. Uma área específica. Por exemplo, quando a gente aperta um papel que ele se amassa, a gente está exercendo uma pressão sobre ele que causa... Muito bom. Eu tenho esse gelo e tenho esse arame. Vocês acham que esse arame pode cortar o gelo? Mas ele vai cortar ou vai só passar por ele sem... Depois nem... Vai só Vai passar? O gelo não vai quebrar no meio assim? Vai? Ele não vai rachar. Vamos ver. Certo, agora... A gente vai um pouco pra frente para depois explicar o experimento para vocês. Isso. Bom, mas alguém aqui já patinou no gelo? Não, né? Não. Mas vocês já viram na TV aquela patinação de inverno? Nas Olimpíadas de Inverno, a patinação no gelo. A mulher fica assim, uau! Ah, que bonitinho. Dança no gelo. Oh, ótimo exemplo. O que acontece lá, Cris? Bom, o gelo, como a gente já viu aquelas ligações dele, são bem fraquinhas, na verdade, aquelas ligações. E quando a gente passa com o patins por cima dele, como ele é muito fino, ele meio que corta essas ligações. Mas aí a hora que perde a pressão que aquele patins está exercendo sobre o gelo, ele acaba se refazendo do jeito que ele estava antes. Então agora, vocês acham que aquele arame vai dividir o gelo em dois ou não? Bom, preciso de um voluntário. Uma pessoa de cada escola. Um voluntário de cada escola. Uma do Arlindo e uma do Sebastião. Mais voluntários. Bom, então a nossa amiga aqui do Arlindo vai passar a mão em cima aqui do gelo e falar o que aconteceu. Você tá sentindo cortado aqui? Pode passar o gelo. Não. Só aqui em cima. Você tá sentindo o arame? Aqui dá pra sentir o arame na beirada? Não. Ou algum furo que ele fez? Não. Então o arame ele já tá dentro do gelo ali. Aqui a gente pode até tentar puxar de volta, que não dá pra cortar direito. Ele corta só um pouco. Ele estoura, mas ele não corta de volta. Mas por que isso aconteceu? Alguém sabe? Por causa da pressão que a gente exerceu aqui. Como a gente está fazendo uma força grande e o arame é uma área pequenininha, ele acaba não exatamente cortando, ele acaba refazendo aquelas ligações depois que perdeu a pressão em cima. Foi o que a gente falou do patins também. Palmas pra Vitória, gente. A única que veio aqui, né? Muito bom. Alguém sabe como que a água ferve? A água ferve também por causa da pressão atmosférica. O que é pressão atmosférica?
Pressão atmosférica são os gases que estão dissolvidos na atmosfera. A pressão de tudo que está assim, no meio da atmosfera, tudo que forma a atmosfera sobre a gente. Tem gases, como por exemplo oxigênio, nitrogênio, gás carbônico, hidrogênio, etc. Vários gases. Certo. Mas ao nível do mar, esses gases eles vão estar bem concentrados, ou seja, vai ter muitos gases desses, como muito oxigênio, muito gás carbônico, Mas se eu subir lá no Monte Everest, quem já viu passar na televisão os carinhas que sobem lá no Monte Everest? Alpinistas. A maioria já viu aqui. E que geralmente eles precisam de um aparelho para respirar por causa que eles ficam com falta de ar. De um cilindro de oxigênio, porque falta ar lá em cima. Alguém sabe por que isso acontece? Porque quanto maior a altitude, mais dissolvidos estão esses gases. Dissolvido não, né? Mais ralo, assim. Mais ralos. Mais difícil de encontrar estão esses gases. Aí, como eles estão muito difíceis, a gente não consegue capturar a quantidade que a gente precisa para respirar de oxigênio. Aí eles precisam de uma ajudinha extra, de um pouco mais de oxigênio para a gente conseguir respirar normalmente. Ou senão a gente fica com uma falta de ar, ou então pode passar mal, alguma coisa assim. Mas e aí, o que essa pressão atmosférica tem a ver com água fervendo, né? Próximo. Bom, e aí agora a gente vai saber como a água ferve. Eu tenho aqui meu recipiente e eu vou liberar uma energia para ele que é o quê? O calor, o fogo. O que vai acontecer com as minhas moléculas? Elas vão se agitar. E aí, as moléculas, elas têm um limite certo para se agitar, certo? Elas têm um limite de espaço, assim, para se agitarem. Elas não se agitam por onde elas quiserem, a hora que elas quiserem. Aí, essas moléculas vão se agitar, e elas vão criar uma pressão que é chamada de pressão de vapor. Essa pressão de vapor, ela tem que, para a água começar a ferver, ela tem que superar ou se igualar à pressão atmosférica. Bom, aqui a água está quase fervendo. Está quase no ponto de ferver, já quase na temperatura de ferver. Ainda não está fervendo. Aí a gente vai pegar um pouco de água. Aqui não está fervendo. Aí a gente vai puxar aqui e começa a ferver. Na hora que a gente volta, para de novo. Por que isso acontece? Alguém sabe por que isso acontece? A gente não deu energia nenhuma ali dentro. Como que isso acontece? Vamos supor que a gente está no Recife, certo? E eu vou fazer uma água para fazer meu café. Eu coloco lá a água, ligo o fogo e a minha água vai ferver a 100 graus. E Recife é ao nível do mar. Mas eu vou ferver a água para fazer café lá no Monte Everest. A minha água vai ferver a 75 graus. Mais ou menos a 75 graus. Por quê? Como eu expliquei lá atrás, a água para ferver, ela precisa quebrar a pressão atmosférica. Ou se igualar, ou se superar a pressão atmosférica. Então, quando eu estou no Recife, ao nível do mar, a minha água vai ferver a 100 graus porque ela precisa de uma energia para quebrar aquela pressão atmosférica. Certo? Já no Monte Everest, não, que os gases estão mais rarefeitos, ela não vai precisar de tanta energia para quebrar aquela pressão, para superar aquela pressão. Ou seja, quanto mais alto eu estiver, menos tempo a minha água vai demorar para ferver, por causa que ela não vai precisar de tanta energia para quebrar a pressão atmosférica. Porque não vai ter tanta pressão assim ali. Tantos gases. Tantos gases fazendo pressão em cima da água. Então onde que a gente acha que é melhor cozinhar um café, que nem ela tava falando aqui, no Recife, ou se a gente for cozinhar lá no Monte Everest? Alguém imagina? Então tá, agora eu vou fazer o miojo. Qual miojo vai ficar pronto? Mais rápido. No Recife, que a água ferve a 100 graus, ou lá no Monte Everest, que a água vai ferver a 75 graus? Porque a temperatura é maior. Então, mesmo a água fervendo mais rápido lá no Monte Everest, não quer dizer que ele vai
cozinhar o meu alimento mais rápido. Certo? O que aconteceu dentro da minha seringa? Tava lá com a água sem ela ferver. Eu diminuí a pressão. Eu diminuindo a pressão, ela vai poder ferver o quê? Mais rápido. Por isso que a água ferveu aqui com uma menor temperatura. Porque a água que ela vai ter que vencer da pressão atmosférica, a pressão de vapor vai vencer muito mais rápido. Porque eu tirei a pressão atmosférica. Certo? Você espalhou mais os gases dentro da seringa. Agora, eu vou colocar... Essa é uma panela normal. Eu vou colocar um pedaço de uma batata dentro. 9h30. Agora vai ficar 5 minutos dentro da panela normal. Eu vou colocar outro pedaço de batata na panela de pressão. Em qual que vai ferver mais... em qual a minha batata vai cozinhar mais rápido? Na panela de pressão ou na panela normal? A panela de pressão, para quem não conhece, ela tem essa válvula de segurança. Alguém sabe por que serve essa válvula de segurança? Mas por que ela pode explodir? Depois a gente vai explicar o porquê. E aqui embaixo da tampa, aqui, tem uma válvula de pressão de segurança. E a tampa da panela de pressão tem uma borrachinha. Agora vamos voltar aqui na batata. Pode tirar, já. Deu 3 minutos ainda, Vitória. 3 minutos, vai. Coloca no becker. Olha, ai, batata tá dura. Agora eu vou colocar o outro pedaço de batata. Ó, deixa lá da 49. Vai ficar 3 minutos aí. Bom, agora a gente vai saber por que a panela de pressão ferve mais rápido os alimentos. Cozinha mais rápido os alimentos. Como a gente viu, a pressão influencia na temperatura que a água ferve. Bom, então, na panela de pressão, como ela cria mais pressão dentro dela do que a panela comum, porque o próprio nome dela fala panela de pressão, ela vai chegar numa temperatura maior do que 120 graus. Mas ela consegue essa pressão maior porque, como ela tem todo aquele aparato especial que a Vitória já explicou, da borracha, do pino, ela não deixa a agitação, as moléculas escaparem tão fácil. E como que tem essa válvula não deixa a pressão toda aí dentro sair para fora? Ela tem um pezinho em cima dela que não, assim, evita que saia demais a pressão, mais do que a gente queira. Certo. Caso entrar um grão de bico aqui na panela de pressão, o grão de bico vai entalar aqui nessa parte da válvula de segurança e quando criar uma pressão muito grande, vai estourar, a pressão vai estourar a segunda válvula de segurança. Vai Certo? subir a válvulazinha vermelhinha dali. Bom, gente, agora eu vou mostrar o que acontece se a válvula de segurança, as duas válvulas de segurança, não funcionar. Olha o teto, ó. Então, por isso que agora tem duas válvulas de segurança. Que caso uma não funcionar, a outra vai criar uma pressão que vai empurrar esse pininho pra cima. A Certo? segunda válvula é uma coisa meio recente, assim. Não faz muito tempo que tornaram obrigatória nas panelas. Acho que uns 10, 15 anos. Gente, a gente colocou aqui na panela 3 minutos depois que a água começou a ferver a batata. Agora a gente vai tirar a batata pra ver como que ficou. Agora a gente está tirando a pressão de dentro da panela. Ó, agora a gente vai abrir a panela. Eu vou tirar a batata. Peraí.
Olha lá, né? Dá pra comer. É. Agora eu vou passar pra vocês verem como ficou bem diferente. Agora a gente vai estudar sobre o carboidrato. Beleza?